Fala, manada! A Isa Energia soltou o balanço do primeiro TRI de 26. E a boiada que só olha pro lucro líquido tá comemorando, mas tem boi preso na cerca aí. A empresa é fantástica, mas... Mas tem uma tempestade se formando no horizonte. Será que pode afetar dividendos no futuro? Bora ver. Mas olha só, antes da gente abrir a porteira de verdade, vale aquele aviso importantíssimo de sempre. Esse nosso estudo aqui é 100% imparcial, educativo e informativo, tá? Não é de jeito nenhum uma recomendação de compra ou de venda. A ideia é olhar estritamente para os dados, entender a saúde financeira dessa verdadeira fazenda corporativa e, claro, aprender muito juntos. E para que ninguém do nosso rebanho se perca, o mapa do tour de hoje tem 6 paradas bem dinâmicas. 1. Avisos da porteira. 2. Produção de leite e receita. 3. Custos e operação na fazenda. 4. O peso da dívida. 5. A divisão da nata. E para fechar o ponto 6, vale a pena o pasto? Então vamos lá para a nossa seção 1, Avisos da porteira, entrando no mercado de transmissão. Ao cruzar os portões, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é a essência do negócio. A Isa Energia foca única e exclusivamente na transmissão de energia, ou seja, ela não gera energia nas usinas, nem faz a distribuição até a tomada das casas. A função dela é pura e simplesmente construir e manter aquelas imensas linhas de transmissão que cruzam o país. E tudo isso operando com concessões longas, que duram em média 20 anos. E nós não estamos falando de um bezerro recém-nascido não, viu? É um peso pesado mesmo. A ESA Energia é hoje a terceira maior transmissora do Brasil, considerando a receita anual permitida, que é a métrica do setor. Ela fica só atrás da ACE Energia e da State Grid. E um detalhe bem bacana de observar é que dessas 5 gigantes do setor elétrico brasileiro, 4 estão listadas lá na nossa bolsa de valores, de portas abertas para o mercado. O que nos leva àquela frase famosa que o mercado adora repetir com razão. O segmento de transmissão é o filé da bolsa. Mas por que desse apelido tão carinhoso? A grande mágica é que a receita de uma transmissora não depende do volume de energia que passa pelas linhas. A regra é clara, se a linha está de pé e operante, a empresa recebe a receita dela, chova ou faça sol. Isso traz um nível de previsibilidade que é basicamente o sonho de consumo de qualquer negócio. Avançando um pouco mais pelo pasto, a gente chega na seção 2, produção de leite e receita, desmembrando os ganhos do primeiro trimestre de 2026. É hora de ver o leite que foi efetivamente ordenhado nesse início de ano. Tivemos uma receita líquida super pujante, batendo a marca de 1,2 bilhão de reais logo nesse primeiro trimestre de 2026. Isso representa um salto super saudável de 8,3% se a gente comparar exatamente com o mesmo período do ano passado. E de onde vem esse faturamento extra todo? Bom, primeiramente, das correções da inflação, com o IPCA e o IGPM ajustando os contratos. E um segundo momento é reflexo de novos projetos e novas linhas que foram ligadas recentemente e já estão turbinando o caixa. Mas como a gente sabe bem, faturamento não é tudo, né? O que sobra de verdade na conta foram 357 milhões de reais de lucro líquido, um crescimento de 6%. Só que o que realmente brilha aos olhos, e é um espetáculo, é a margem líquida da empresa, beirando ali os 30%. Para deixar isso bem prático, a cada R$ 100 reais que entram nos cofres da fazenda, R$ 29,20 são lucro purinho. É uma rentabilidade maravilhosa que pouquíssimos setores conseguem replicar. O que nos puxa direto para a seção 3, custos e operação na fazenda, dominando a eficiência operacional. Porque, vamos combinar, não adianta nada vender bem e gastar uma fortuna com a ração do gado, não é? Aqui, a empresa reportou que os custos operacionais de rotina, o famoso PMSO, cresceram apenas 0,7%. Num cenário de economia onde a inflação roda na casa dos 5% ou 6% ao ano, a gestão praticamente congelou os gastos básicos. É um feito fantástico. E a prova mais clara dessa gestão cirúrgica está nesse número, 23,5%. Hoje, as despesas operacionais pesam só isso na receita líquida, quando a gente tira do cálculo aquela parcela de receita extraordinária da RBSE. Para dar um contexto do que isso significa, no passado essas mesmas despesas já chegaram a devorar quase 50% da receita. Cortar essa proporção pela metade mostra claramente que a diretoria está fazendo muito mais, gastando incrivelmente menos. Só que nem tudo é céu azul, e a paisagem vai mudar um pouco agora. Vamos entrar na seção 4, o peso da dívida e a seca que se aproxima. É hora de mudar a perspectiva e encarar de frente os desafios imensos no horizonte de médio prazo, porque a operação vai enfrentar uma verdadeira seca de receitas em breve e precisou colocar uma mochila pesadíssima nas costas para aguentar o tranco. O mapa desse terreno acidentado está muito bem desenhado.
O grande divisor de águas dessa história vai ser o ciclo de meados de 2028 até o meio de 2029. Nessa data, a ISA Energia vai tomar um corte brutal de 1,5 bilhão de reais por ano nas receitas dela, porque um contrato antigo de indenizações, a tal da RBSE, vai acabar. Para não encolher de tamanho da noite para o dia, a empresa está sendo obrigada a investir de forma extremamente agressiva agora, entre 2026 e 2028, com entregas marcadas para 2027 e 2029. É um esforço monumental de capital só para repor o que vai desaparecer. E crescer e repor receita custa muito caro. Só nesse primeiro trimestre de 2026, saiu do caixa 1,2 bilhão de reais de uma vez para investimentos. Desse bolo todo, 852 milhões foram por chamados projetos Greenfield, que no jargão do mercado significa levantar estruturas gigantescas do zero absoluto, ganhos naqueles leilões super disputados. Os outros 370 milhões foram alocados em reforços e melhorias, que é basicamente modernizar e atualizar a estrutura que já existe, um segmento que costuma ter uma rentabilidade bem melhor que começar do zero. E o preço de abrir tanta obra pesada simultaneamente vem com tudo, um tombo acentuado de 40% no caixa da empresa, registrado agora no fim desse primeiro trimestre. Com esse volume enorme de investimento, a dívida bruta total subiu, batendo na marca impressionante de 16,3 bilhões de reais. E num cenário com taxas de juros lá no teto, carregar essa montanha de dívida não sai barato. O custo financeiro puxou quase meio bilhão de reais negativos só nos últimos 3 meses, agindo como uma âncora que arrasta o lucro final para baixo. Naturalmente, se a base do lucro sofre com juros e dívida, a distribuição de lucros para quem acompanha a empresa também acompanha essa retração. Chegamos na seção 5, a divisão da nata, e as expectativas de dividendos. O que esse ciclo de investimentos pesados misturado com juros altos significa para aquela nata tão aguardada da operação? Tem um baita contraste aqui que exige a atenção de todo mundo. Olhando pelo espelho retrovisor, entre 2013 e o comecinho de 2026, os retornos foram um brilho absoluto. A média entregue foi a inflação, o IPCA, somado a espantosos 11,8% ao ano. Foi um ganho de capital espetacular. Mas a dinâmica mudou, né? As estimativas futuras apontam que os dividendos devem recuar para uma faixa bem mais modesta, ali entre 5% e 6% ao ano. E é super importante frisar, isso é bruto. Como a empresa usa muito juros sobre capital próprio para distribuir lucros, e a alíquota de imposto disso subiu de 15% para 17,5%, o retorno líquido para o investidor pode acabar ficando até abaixo desses 5% com o preço da ação hoje. O que nos direciona para o nosso grande fechamento na seção 6. Vale a pena o pasto? Pesando as opções do rebanho. Como sempre no nosso tour, a gente precisa olhar a fotografia inteira de forma totalmente racional. De um lado da balança, temos uma execução operacional que é uma verdadeira aula. Custos domados com perfeição, uma receita que cresce e uma eficiência invejável. Do outro lado da balança, paira aquela nuvem de dívidas bilionárias, custos altos de juros e a obrigação inegociável de desembolsar fortunas só para tapar o buraco da receita de 2028. Apesar desse peso, os documentos originais trazem uma possibilidade, um fio de esperança gigante. Existe uma disputa judicial enorme, na casa dos 3 bilhões de reais, rolando contra o Estado de São Paulo. Se a empresa conseguir vencer essa disputa e colocar as mãos nesse dinheiro massivo, seria um balão de oxigênio vital. Poderia liquidar na mesma hora uma bela fatia do endividamento, tirar o peso dos juros das costas e mudar totalmente as previsões mais pessimistas para o curto prazo. E assim, a gente chega na última parada do trajeto com essa provocação baseada em toda essa exploração que fizemos hoje. Será que a espetacular eficiência operacional e essa disciplina toda de gestão da ISA Energia vão ser suficientes para dar conta dessa iminente seca causada pelas pesadas dívidas de expansão? As análises de hoje demonstram que, nos preços praticados atualmente, a relação de risco e retorno pode não ser a mais palatável no curto prazo, pedindo bastante prudência de quem acompanha o mercado. O nosso tour guiado fica por aqui, deixando toda essa informação valiosa para ser digerida por todo mundo. Um ótimo estudo sobre os movimentos da Fazenda e até a próxima análise visual. Gente, mas que coisa! E agora? Agora você conta pra nós o que achou do resultado da empresa aqui nos comentários. Valeu, chifrudos! É Money! Tchau!